Eu quero trazer um outro assunto que é importante a gente acompanhar também a partir desta semana. A primeira turma do STF começa a julgar na próxima sexta a denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos. Vamos lá entender o que é essa acusação com a nossa ministra Janaína Camelo. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você. Esse julgamento vai acontecer no plenário virtual, viu? A partir de sexta-feira e vai até o dia 21 desse mês, né? Uma semana ali para os ministros apresentarem os votos no sistema eletrônico do Supremo. E essa acusação contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, por ter tentado intervir, segundo a acusação ali da PGR, no julgamento de Jair Bolsonaro, né? PGR diz ali que Eduardo Bolsonaro, ele usou as sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil para tentar ali interferir ou diretamente no julgamento de Bolsonaro ou tentar pautar no Congresso alguma proposta de anistia que priorizasse o ex-presidente da República. O inquérito ele foi aberto em maio desse ano, logo depois que Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, passou a fazer declarações públicas ali de que estava agindo junto com assessores ali da Casa Branca para aplicar sanções aqui ao Brasil, né? Em meio a isso tudo, Donald Trump aplicou ali o tarifaço aos produtos brasileiros, houve sanções ali a ministros do Supremo, a autoridades do governo Lula, que acabaram tendo ali os vistos norte-americanos revogados. Teve o caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi penalizado com base na lei Magnitsky. Então, esse julgamento ele foi marcado, Evandro, depois que a Defensoria Pública da União apresentou a defesa, né, de Eduardo Bolsonaro, porque como ele está nos Estados Unidos, houve várias tentativas que acabaram sendo fracassadas de tentar notificar Eduardo Bolsonaro. Então, a DPU foi ali intimada a representar Eduardo Bolsonaro. Nessa defesa que foi apresentada, a DPU ela pede que essa denúncia ela seja rejeitada. Diz ali que Eduardo Bolsonaro, por exemplo, diz que na verdade não há uma descrição clara e individualizada das condutas imputadas a Eduardo Bolsonaro nessa acusação da PGR, que as acusações caracterizam na verdade exercício regular de direito e liberdade de expressão. Pede que o processo seja suspenso, que o STF tente novamente notificar Eduardo Bolsonaro ali conforme uma cooperação jurídica internacional. A DPU também alega a existência de vícios processuais que impedem a continuidade ali do processo, a ausência de requisitos mínimos para o recebimento da denúncia e afirma ainda que as condutas imputadas ali a Eduardo não condizem com o crime de coação no curso do processo. Então, o julgamento que começa sexta-feira agora e vai até o dia 21, viu? Se os ministros eles decidirem por aceitar essa denúncia, porque o que está sendo julgado agora é a denúncia da Procuradoria-Geral da República, né? Se os ministros ali entenderem que essa denúncia deve ser aceita, então Eduardo Bolsonaro vira réu aqui no Supremo. Muito obrigado, Janaína. Um abraço para você. O rito é muito parecido com o que acompanhamos no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, você reúne na primeira turma a maioria necessária para acatar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Como a Janaína disse, a partir daí, Eduardo Bolsonaro vira réu e depois, num próximo passo, ao julgamento dessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. E aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão votar pela condenação ou não do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Zé Maria Trindade, a partir do fio que já temos dessa história, o que a gente pode esperar? Você entende que a denúncia já será acatada pelo Supremo? Olha, Eduardo Bolsonaro é deputado federal, eleito por São Paulo, está com mandato lá nos Estados Unidos, não está exercendo o mandato, e São Paulo está sem 2 deputados federais, está sem representatividade, né, uma representatividade menor, que já é subrepresentado, porque São Paulo deveria ter mais de 100 deputados, 122, mas constitucionalmente foi dado esse limite de 70 deputados por São Paulo, independente do número de eleitores ou habitantes, né? E um estado pequeno, como Amapá, por exemplo, tem 750 mil habitantes, tem 8, né? Mas, enfim, é a representatividade de São Paulo que está sendo atrapalhada. Ele não pode renunciar. Se ele renunciar, ele está com esse processo, está com pedido de cassação na Câmara dos Deputados e pela lei Ficha Limpa, quando o processo foi aberto contra um parlamentar, mesmo se ele renunciar, né, o que era uma arma antigamente, ele fica inelegível da mesma forma, né, independente do que seria o resultado. Então, ele não pode renunciar. Ele realmente não tinha nenhuma outra opção aqui no Brasil
a não ser sair do Brasil e fazer um trabalho político fora. E aí ele vai ser julgado, deve ser condenado. Todo mundo aqui acha que isso vai acontecer. Tanto é que hoje o governador do Mato Grosso falou que vai fazer um trabalho, se o Eduardo quiser, para votar, inclusive, a possibilidade de anistia para ele, para o Eduardo Bolsonaro. Os dois estão se atritando ali em brigas internas na ala da direita. Então, assim, a tendência é essa, sim. É de que ele será réu e deve ser condenado. Fala, Piper. Olha, por mais críticas, e não são poucas, né, que eu faço a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, eu confesso que eu ainda estou procurando identificar por onde é que ele pode ser de fato condenado por conta dessa atuação política, para mim, deplorável. Não é? Lamento muito, e já disse isso muitas vezes. Quando ele vai, por exemplo, quando o ministro Haddad marca lá um encontro com o Scott Bessent e o Eduardo Bolsonaro dá um jeito e frustra isso, ainda publica uma foto ao lado do anfitrião americano e tal, falando, enfim, o governo queria estar aqui, mas quem está aqui sou eu, alguma coisa do tipo. É claro que ele está atuando contra interesses econômicos do Brasil, até porque ele apoiou e vibrou com tarifaço, com medidas contra ministros, né, do Supremo e também ministros de Estado, no caso, por exemplo, do ministro Padilha. Enfim, ele fez tudo isso. Só que eu não consigo identificar onde é que isso possa ser enquadrado como crime. Até porque eu já vi, por exemplo, eu conheço um caso de um deputado federal que ele falou um dia, o ministro Alexandre Moraes tem lá uma Gestapo particular. Eu tenho isso gravado, aliás. Então, vejam, o que o Eduardo Bolsonaro fez que tenha sido mais agressivo com isso em relação a um ministro da Suprema Corte? Então, repito, eu acho deplorável a atitude política dele, até um pouco covarde de querer se mandar do Brasil para ir fazer tudo isso lá fora, mas é uma estratégia dele, ninguém tem nada a ver com isso, a não ser talvez o partido dele, a família dele. O próprio governador Mauro Mendes falou cobras e lagartos dele ontem, mas o fato é que eu não consigo enquadrar isso como crime. Fala, Bruno Moza. Concordo 100%. Veja, não é porque nós estamos aqui, nós temos posições políticas e ideológicas divergentes, eu e o Piperno, que eu acho que a gente tem que tentar trazer os fatos como eles são. De fato, eu também acho, mesmo estando, por isso que eu comentei, mesmo não concordando com ele em muitas coisas dessa divisão política, econômica, etc., concordo, não tem meios para você colocá-lo como, enquadrar isso crime em um país onde a Constituição ela é respeitada. No Brasil, como a gente está vendo que as coisas vão muito ao gosto pessoal de cada um, eles muitas vezes acabam achando caminhos para isso. Mas, no meu entender, mais uma vez, o caminho está escrito. Agora, José Maria Trindade, olhando para a questão política, você mencionou, né, o quanto São Paulo está desabastecido com todas essas confusões envolvendo parlamentares que representam este estado. Na Câmara, no Congresso Nacional, qual é o humor para lidar com a situação de Eduardo Bolsonaro, que é bastante delicada, porque expõe as escolhas de integrantes do Centrão e de outros partidos que são aliados e foram bastante próximos de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que eles também são cobrados para organizar algo que o regimento interno determina e pede nesse caso, né? Pois primeiro é que é inédito, né? Nenhum regimento interno poderia prever uma situação dessa. O máximo que diz a Constituição é que um parlamentar, para se ausentar do país, ele tem que pedir obrigatoriamente autorização da mesa diretora da Câmara e, no caso, do Senado. Então, assim, o máximo que o regimento pôde pensar é um parlamentar sair do país e pedir autorização. Para se ter uma ideia de que não é tão simples um deputado ir morar fora do país, qualquer outro país, mesmo que seja os Estados Unidos, né? Então, primeiro, ineditismo. Eu não vejo razão para punir, porque não há no regimento alguma coisa que diga que o parlamentar que sair do país sem autorização ou demorar muito fora do país perca o mandato. Até porque eu acho o mandato uma coisa sagrada demais. Voto é uma coisa muito difícil de se conseguir.
Quem duvidar disso se candidata e tenha 100 votos. Para você ter uma ideia. Quem tem 100 votos já é um vitorioso. 100 pessoas saíram de casa e foram votar naquela pessoa. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro não é porque é o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, é porque é um votado, né? E muito bem votado, para se ter uma ideia. Então, você não vejo como punir na Câmara e não vejo também esse argumento. Qual é o raciocínio do Supremo e desse processo que o Ministério Público acabou comprando a ideia? É de que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos ameaçar, coagir durante o processo. E de que forma ele fez isso? Usando esse poder, eu não acredito que ele tenha, né, de presidente dos Estados Unidos, né? Eu vou punir com a magnitice que, se você votar, cada voto que der pela condenação do meu pai será uma magnitice, será um corte de... Eduardo Bolsonaro não tem esse poder, não. Se ele tivesse, ele poderia usar isso a bem de Brasil, a bem de São Paulo, né? E dizer, olha, vamos mandar dinheiro para São Paulo, vamos construir um viaduto em São Paulo. Ele não tem esse poder. Esse é o grande debate, né? E acabou provocando esse clima. E é muito difícil de saber o que pensam os deputados. Todos nos bastidores condenam essa posição do Eduardo Bolsonaro, que está dividindo a direita. Está fazendo um trabalho muito bom para o presidente Lula, né? Todo mundo diz isso nos bastidores. Mas na hora do voto ali, eu não sei precisar qual é a ideia média do Congresso Nacional.